Bom dia, dá início à nossa leitura do dia. Hoje estamos no dia 98 e as escrituras dos dias são Deuteronômio capítulo 32, do 28 a 52, Lucas 12, do versículo 25 ao 59, Salmos 78, do versículo 56 ao 64 e por último Provérbios capítulo 12, versículo 24. Vamos dar início lendo Deuteronômio capítulo 32, versículo 28. Porque o meu povo é gente sem juízo e neles não há entendimento. Quem dera fosse eles sábios, então entenderiam isto e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1.000 e dois fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido e o Senhor não os tivesse entregue? Porque as rochas deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, são cachos, são amargos. O vinho deles é veneno de serpente e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo quando o pé deles desvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi e já não há escravo e nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam vinho de suas libações. Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu sim, eu sou ele, e não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão nos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nação, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança de seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Moisés veio e falou todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. Quando Moisés acabou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que ordenem os seus filhos que tratem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida, e por esta mesma palavra vocês prolongarão os dias da terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Moisés vê a terra de Canaã. Naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés, dizendo: suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, a seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meriba de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Agora vamos ler Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 59. A parábola do servo vigilante. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas.
Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considere isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começará a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia e que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o como os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus traz fogo e divisão à terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já tivesse aceso. Mas existe um batismo pela qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Os sinais dos tempos. Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época, acordo com o adversário. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com um adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Salmos 78, versículos 56 ao 64. Ainda assim, tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e foram infiéis com seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus lugares altos e com suas imagens de esculturas despertaram seus ciúmes. Deus ouviu isso e se indignou. Rejeitou completamente o povo de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada aqui na terra, e passou a arca da aliança ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou seu povo à espada
e se encolerizou contra sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Para finalizar, vamos ler Provérbios capítulo 12, versículo 24. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado pela participação de todos, e amanhã nos veremos aqui novamente, se for da vontade de Deus. Nos encontramos lá. Um abraço.